a gente muda a trilha, a gente muda a tela. E a pergunta é: será que a gente consegue mudar a nossa vida? A pergunta é: será que eu quero mudar a minha vida? João 8, 21 seguintes, o Evangelho do dia. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podes ir. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Então, Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Na oração da família de hoje, eu quero fazer o seguinte comentário. Eu tenho, para você que chegou agora, eu tenho o hábito de colocar na tela, aqui do nosso lado, um trechinho do Evangelho, um versículo sublinhado, é aquilo que me chamou a atenção. Eu quero só lembrar a minha querida Ruth e a você, toda a audiência que nos acompanha todos os dias, que eu tinha um tantão de vontade de ser padre, mas eu nunca fiz nada para realizar esse sonho. Um dia eu recebi um comentário de uma ouvinte, ela falou: por que você não vai ser pastor? Eu falei: eu não tenho competência para ser um pastor. Deus me colocou diante de um microfone para colocar algumas perguntas para a minha audiência. Se Ele me fez um fazedor de perguntas, e perguntas talvez que a gente não tenha respostas, hoje eu vou colocar mais algumas perguntinhas para a minha audiência, para que possa direcionar o nosso raciocínio. Jesus falava aos fariseus. Quem eram os fariseus? Primeira pergunta, Eram aquelas pessoas que faziam perguntas, a Jesus e que queria colocar Jesus em xeque, queria colocar Jesus em contradição, mas eles não conseguiam. Por quê? Porque Jesus falava aquilo que ele ouvia do Pai,
aquele que ouviu do Pai. E o primeiro versículo é muito interessante. Eu estou partindo e você vai me procurar. É Jesus falando aos fariseus: eu estou indo embora. Um dia eu estou indo, mas vocês vão me procurar. E o que nós fazemos hoje? Nós, todos os dias, especialmente nesse momento de fé, 9 horas e 24 minutos, com a hora na tela, para você não perder o teu compromisso, porque se você não está no ao vivo, você tem o nosso replay para ouvir de novo a oração completa na íntegra. E além de ter o programa na íntegra, nós editamos a oração da família e repostamos no nosso canal religioso, aqui no canal 10, na playlist de religião. Então não tem desculpa para você não falar assim: eu não escutei a palavra do Evangelho. Claro, talvez você não tenha a vontade de escutar. Talvez você seja igual, talvez nós sejamos igual aos fariseus. Gostamos de perguntar, mas a gente fala mais do que a boca, mas não aprendemos a ouvir. Será que os fariseus estavam dispostos a ouvir Jesus? Quando ele falava o seguinte: fariseu, eu vou retornar a meu Pai e você vai me procurar. E Jesus retornou e nós procuramos por Ele todos os dias. E Ele falava aos fariseus: eu vou morrer por causa dos vossos pecados. Está aí, está na tela para você o Evangelho de hoje. Eu vou retornar ao Pai, eu vou morrer por causa de você, do teu pecado. Jesus está falando a eles: é por causa do teu pecado, Vilas Boas, que eu vou encarar a cruz. É por minha causa, por meu pecado, que Jesus teve que passar pela cruz, para me salvar, para salvar a cada um de nós. Qual era o comentário dos judeus? Agora que vem legal. Eu posso olhar o Evangelho a partir de Jesus, eu posso olhar o Evangelho a partir dos fariseus. E hoje eu fiz a opção de olhar o Evangelho a partir do fariseu, com o olhar fariseu. E eles comentavam: por acaso, Jesus, você vai se matar? Quantas pessoas que estão do nosso lado, na nossa convivência, que fazem comentários de fariseus? Olha para a sua relação de amizade. Para pergunta idiota, tolerância zero. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Está aqui, pergunta idiota, tolerância zero. Não, mas Jesus, ele tinha paciência com os fariseus. Ele explicava para os fariseus, como ele está explicando para cada um de nós. Você imagina o tom que o fariseu falava para Jesus quando ele colocava todas essas questões? Eu vou partir, vocês vão me procurar, eu volto para junto do meu Pai. E o tom de ironia? Será que tinha ironia na palavra do fariseu? Você vai voltar para o Pai? Você vai se matar? Vai morrer? Com certeza tinha um tom de ironia nas palavras dos fariseus. Isso é um comentário meu. Eu estou entendendo que existia um tom de ironia. Mas a palavra do Pai, ensinando um filho, o testemunho é de João 8:21, o evangelista. Jesus falava aos fariseus: eu estou repetindo para você aquilo que eu ouvia, aquilo que eu ouço do meu Pai. Jesus conversava com o Pai. E tem pessoas que acham, ainda hoje, que Jesus não conversa com a sua mãe. Dá uma sensação que, depois que Maria deu a luz para Jesus, a um filho, simplesmente Jesus não fala mais com a sua mãe. Será que não? Tem pessoas no comportamento fariseu, isso é uma palavra minha, não li em nenhum lugar, um comportamento típico fariseu, com a sensação de que Jesus esqueceu a sua mãe.
Será? Então, quando a gente tem um comportamento fariseu, eu entendo que um exemplo de comportamento que nós temos no nosso dia a dia. Aí eu volto para o meu WhatsApp. Hoje eu estava falando com uma amiga aqui e eu dizia para ela o seguinte: eu quero fazer a oração da família e usar a palavra justificativa. Tem hora que nós temos um determinado comportamento e nós justificamos o nosso comportamento. Exemplo: quantas vezes a gente passa na casa ou na porta da casa de um amigo, a gente passa tão correndo, né? A nossa vida é tão corrida, e aí a gente dá um zap para o cidadão assim, ó, passei na porta da sua casa, mas estava muito corrida, não parei. É uma justificativa. A pergunta que eu quero fazer para você e para a minha audiência: até quando eu vou viver essa vidinha justificando o meu comportamento e não fazendo aquilo que eu preciso fazer? As pessoas hoje não têm tempo para ouvir o irmão? Ou você acha que as pessoas têm tempo para ouvir aqui meia hora de oração da família? Claro que não! Da meia hora de oração da família, a galera do Facebook tem a média de visibilidade de 47 segundos no programa de ontem. A oração da família de ontem teve 47 segundos. Eu não consigo falar nem qual que é o evangelho do dia de João 8:21, já deu 47 segundos. Que pena que você não tem tempo para ouvir a palavra do Senhor e justifica. Que pena que você não tem tempo para falar com os seus amigos e justifica. Que pena que você não tem tempo para sua família e justifica. Você não tem tempo para a família, você não tem tempo para os amigos, você não tem tempo para isso, você não tem tempo para aquilo. A sua vida está tão corrida, mas tão corrida. Você já prestou atenção que tempo não é um problema para Deus? Jesus não estava preocupado com o tempo quando ele conversava com os fariseus. Ele estava tranquilo, absolutamente mastigando bem as palavras, tentando convencer a anta do fariseu, diria Padre Léo, se ele estivesse fazendo essa pregação. Um termo muito usado pelo Padre Léo, que eu sou apaixonado por ele. Jesus tinha toda a calma do mundo, todo o tempo do mundo para falar: fariseu, meu filho. Quando ele falou para Marta: Marta, pelo amor de Deus, Marta, escolhe a melhor parte. Qual é a melhor parte? É a gente degustar o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo para fazer as coisas de Deus. E o que é fazer as coisas de Deus? É você olhar para o teu amigo, que, como escreveram aqui no chat para mim, tem uma amiga nossa, tem um ouvinte do nosso programa, que ela escreveu: Marquinhos, eu estou rezando, eu estou agradecendo a Deus pela minha saúde mental. Eu nunca li isso aqui na oração da família. Que coisa mais gostosa a gente poder ler alguém que escreve de letras garrafais aqui no Facebook, no YouTube, no nosso chat. Estou rezando e agradecendo a Deus pela minha saúde mental. Eu estou melhorando, a minha cabeça está melhorando. Ô filha, quando a gente quebra alguma coisa, quando está doendo alguma coisa, como a gente foi na ortopedia sexta-feira, que eu falava para você, quebrei um braço, está doendo, vai lá, engessa, pronto, recupera daqui a 2 meses. A nossa cabeça não é assim, filha. A gente não consegue colocar um gesso no cérebro. A gente não consegue mandar o cérebro para a academia, fazer uma malhação. Não dá para aplicar uma injeção diretamente no cérebro aí para poder fazer alguma coisa. Então o que a gente precisa fazer? Autocontrole.
Autocontrole. Tem que fazer o que a gente chama de pente fino. O que está fazendo mal para a minha cabeça? Nós temos que fazer uma pesquisa aí, ó. Essa relação que eu estou vivendo não está fazendo bem para mim. Deleta, tira de pauta. Vai doer? Vai. Vai dar BO? Vai. Mas vai fazer a sua cabeça melhor. Esse trabalho que você está tendo, que é só corrido, você não tem tempo para você. E justifica. Você não tem tempo para o teu espelho e justifica. Você não tem tempo para o seu salão de beleza, você não tem tempo para o seu marido, você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para a sua igreja. Até quando você vai achar que você vai nessa correria do trabalho e que a vida não vai te parar? Uma hora você tem BO. Uma hora dá um piripaque, aí a vida vai te parar. Isso não é praga da Vilas Boas, não. É só você olhar os números. Quantas pessoas que você conhece que trabalhava pra caramba. Ele teve um AVC. Aí depois do susto, o cara vai para a academia, diminui, né, o número de horas trabalhadas por dia, vai para a academia, vai para a malhação, vai para isso, vai para aquilo, vai para o spa, vai para a roça. Por que não fez antes? Por que não fez antes? Então não adianta eu passar a vida inteira nervoso, estressado, angustiado, todas essas energias negativas. Eu estou vivendo uma vidinha mais ou menos. Até quando eu quero uma vidinha mais ou menos para mim, sem tempo para nada? Você não tem tempo para você. Por que ontem eu esqueci o notebook aqui? Ontem eu esqueci de trazer o notebook, porque eu levei o notebook para casa, no final de semana, para fazer um trabalho. Nem ligar o notebook eu liguei. Vilas Boas, mas sexta-feira você não levou? Levei. Você não tinha que fazer aquele negócio de declaração de imposto de renda? Tinha. Você fez? Não. Por quê? Porque eu fui curtir meu neto. Mas eu curti o neto. Declaração eu faço depois. Primeiro é meu neto, que está com 2 anos e pouquinho. Se eu não curtir ele agora, daqui a pouquinho ele tem 20. Se eu não curtir ele agora, daqui a pouco talvez eu seja uma foto desbotada na sua estante. Não estou mais aqui. Não. Primeiro eu vou curtir meu neto. E curti. Não, troquei fralda não, hein? Não sei trocar fralda não. Fralda é com a avó. O vô faz bagunça com o neto e a avó troca a fralda. Dá papinha também não, porque eu tenho medo lá de colocar papinha com a criançada. Isso é com a avó. Então, trabalho é parceria. Mas você não fez o que eu precisava fazer. Não, eu não fiz. Mas eu curti meu neto. Daqui a pouco eu não estou mais aqui para curtir meu neto. Isso é cuidar da minha saúde mental. Isso é cuidar da minha religiosidade, da minha espiritualidade. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro, morrendo de sono, que o neto não dormia. Mas eu falei, Senhor, aquela oração que nós fizemos, a maior oração do mundo, é rapidinho assim, uma frase, um versículo. Papai do céu, cuida do Theo. Beleza, deitei e apaguei. Estava cansado de brincar com o neto. Mas eu vivi a intensidade do momento. Eu poderia ter deixado de brincar com o neto e feito bendita declaração ali. Não fiz nada, nem computador eu tirei da mochila. Tempo é tudo que você precisa para você. O tempo que você tem do hoje, ele é único na sua vida. Eu não estou falando para você parar de trabalhar. O trabalho é importante
Viverás do suor do teu trabalho, colocarás na tua mesa o pão nosso de cada dia com o suor do teu trabalho. Beleza, mas a vida não é só trabalho. E eu conheço gente que passa a vida inteira trabalhando só para guardar dinheiro. Pergunta: quem vai gastar o teu dinheiro? Eu conheço pessoas que passam a vida inteira guardando dinheiro para uma emergência. Qual será a tua emergência? Será que vai ser um AVC? Um Alzheimer? Um câncer? Qual é a emergência que você quer para você? Não. Eu não quero emergência. Eu quero alegria para você. Eu não quero BO para a sua vida. Eu quero presença desse Jesus que está aqui no meio de nós. E eu mostro a cadeira rasgadinha. Cadeira rasgada aqui, cadeira rasgada ali. Eu mostro esse Jesus que está no meio de nós e que disse o seguinte: eu vou. Eu vou. Mas vocês não têm um comportamento de fariseu. O que é um comportamento de fariseu? Está no texto, está aqui do lado. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então está na hora da gente mudar o nosso mundo. Deixar as coisas deste mundo e cuidar, como disse o meu querido e saudoso Santo Padre Léo, buscai as coisas do alto. É isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias, buscando as coisas do alto. Quando eu não consigo fazer isso, eu vou passar a minha vida inteira justificando. Por quê? Não basta eu estar, aspas, fazendo as coisas que não deveria fazer, eu ainda fico justificando os meus erros. Justificando aquilo que eu estou deixando de fazer. Até quando nós vamos passar a nossa vida justificando? É a pergunta que eu deixo hoje em oração da família. Eu quero rezar pela família. Eu não sei quem é a família, mas ontem nós tivemos mais um assassinato na cidade de Itajubá. Amigos que choram, familiares que choram. A gente reza pelas pessoas, que a gente possa fazer um mundo melhor. Até quando nós vamos ter assassinatos na nossa cidade? Tivemos mais um ontem. E eu quero rezar aqui pela alma do meu querido Dr. Paulo Salomão. Dr. Paulo Salomão, ortopedista. Meu querido e saudoso Dr. Paulo Salomão. Doutor, eu tenho comigo que a gente se comunica de alguma maneira, porque a minha comunicação não é pelo zap, a minha comunicação é pelo anjo da guarda. E as pessoas passam por esta vida, mas os anjos continuam de plantão. Então, que a nossa comunicação via anjinho da guarda, que é a melhor comunicação que existe, tanto que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Que o nosso anjo possa estar aí em conexão neste momento, para que o Senhor receba, por parte deste pequeno apresentador, toda a consideração, todas as nossas orações. Você que em alguns momentos foi também questionado, como Jesus está sendo no Evangelho de hoje, você também foi questionado como ortopedista. Eu me lembro, quando eu recebi das suas mãos, Dr. Paulo Salomão, a radiografia do braço do meu filho, que havia quebrado
com um skate. Bendito de skate. Eu me lembro o que eu ouvi de você. Você me entregou a radiografia e disse o seguinte: pode levar em qualquer outro ortopedista que você quiser. Eles vão querer colocar parafusos no braço do teu filho. Eu não coloquei. E graças ao teu trabalho, hoje, com o braço que você colocou no lugar, fratura dupla, com o braço que você colocou no lugar, sem nenhum pino, engessou. O braço do meu filho hoje é perfeito, teve uma recuperação perfeita, sem nenhum pino, e hoje esse braço é o que ele usa para ser músico profissional e colocar na mesa do meu filho o pão nosso de cada dia. É o braço que ele usa para colocar na mesa do meu neto, o pão nosso de cada dia. Doutor Salomão, Doutor Paulo Salomão, eu tenho comigo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Missão cumprida aqui, é hora de partir, porque na casa do nosso Pai tem muitas moradas. Amém? Eu volto amanhã.